Veja esse absurdo. Em uma verdadeira inversão de valores, o Brasil tenta na ONU uma manobra pró-terroristas. O jornal Gazeta do Povo publicou no domingo 15 que o Itamaraty rascunhou uma minuta de resolução a ser proposta ao Conselho de Segurança da ONU, com manobras que configurariam vitórias políticas do grupo terrorista Hamas. De acordo com a publicação, a minuta da resolução trata de uma liberação imediata de todos os civis feitos de reféns durante a guerra, mas também se posiciona contrária à conduta de Israel no combate, exortando as autoridades israelenses a revogar imediatamente a sua ordem de que os civis e o pessoal da ONU evacuem todas as zonas de Gaza. E o portal UOL confirmou que a resolução proposta pelo Brasil é pró-terroristas e foi alvo de pressão por parte dos governos dos Estados Unidos e da Rússia. A Casa Branca considera inaceitável o termo cessar-fogo proposto pelo Brasil, já que a expressão pode sugerir que Israel não teria direito de se defender contra os ataques terroristas do Hamas. E o senador Humberto Costa, em discurso no Senado Federal, defendeu a proposta do Brasil na ONU contra Israel e afirmou que qualquer ligação do PT com o Hamas é fake news. Mas, no final, entregou o jogo, afirmando que o PT tem ligação partidária com uma organização considerada terrorista. Veja. Senhor presidente, o mundo aguarda com muita expectativa um arrefecimento que seja na trágica crise humanitária em curso no Oriente Médio entre Israel e Palestina. Ainda na manhã desta segunda-feira, Lula recebeu o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, no Palácio da Alvorada, para instruir a reunião que o Conselho de Segurança da ONU, presidido pelo Brasil durante esse mês, fará ainda hoje, e em que deve votar uma proposta de resolução sobre a criação de um corredor humanitário na faixa de Gaza para a retirada imediata de estrangeiros, mulheres, idosos e crianças da região. O Brasil está na presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas e, ao lado de outros países, se mostra absolutamente comprometido em construir a paz com ações emergenciais, como a de um corredor humanitário, buscando um consenso em torno dessa proposta, cuja aprovação ensejaria um cessar-fogo imediato para a retirada de vulneráveis e o envio de ajuda humanitária, e se configuraria num fato histórico. O massacre de qualquer população civil é algo absolutamente inaceitável, que merece toda a nossa condenação, porque a violência não pode ser usada como recurso a qualquer demanda, por mais legítima que seja essa demanda, venha ela de grupos, venha ela de estados. Os ataques perpetrados pelo Hamas sobre o território israelense, em que centenas de inocentes foram assassinados, outros sequestrados, são atos abomináveis, inaceitáveis e que devem ser firmemente condenados. Mas a forma da guerra que Israel vem desenhando contra os palestinos é desumana e, segundo especialistas, beira o próprio genocídio. Então, toda a articulação do Brasil está voltada para a aprovação dessa resolução que permita uma emergencial ação humanitária na região. E parece inacreditável que, enquanto estamos em uma enorme operação de logística internacional e construir um consenso entre nações em favor de milhares de vidas, haja gente no Brasil trabalhando para disseminar fake news, desinformar e distribuir mentiras. A estupidez, a ignorância e a falta de caráter
que movem essa máquina criminosa não dão trégua nem em um momento dramático como esse. Aliás, confirma-se a máxima de que numa guerra a verdade é a primeira a morrer. A posição histórica da diplomacia brasileira, de muitos e muitos anos, passando por vários governos, é a da defesa do direito de autodeterminação dos povos, garantindo soberania, autonomia e condições de desenvolvimento com uma economia viável também para a Palestina, buscando a possibilidade da convivência pacífica entre os dois povos, judeus e palestinos. O PT entende também que os palestinos, ao longo, especialmente do último século, perderam muitas de suas terras em agressões flagrantes às resoluções da comunidade internacional e às disposições que condenam essas ações sobre limites reconhecidos. O PT, do qual eu sou fundador e vice-presidente nacional, sempre defendeu essa linha. É preciso aqui dizer a verdade, desmascarar aqueles que irresponsavelmente já há muito tempo tentam fazer ilações ou ligações do PT com organizações com as quais nós não mantemos relações. O PT, historicamente, mantém relações partidárias unicamente com a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, assim como com a Autoridade Nacional Palestina, sediada em Ramallah, onde eu, inclusive, tive a oportunidade de estar numa visita que fiz a Israel e à própria Palestina. O PT condena desde a sua fundação todo e qualquer ato de violência contra civis, venham de onde vierem. Por isso, nós condenamos os assassinatos e os sequestros de civis cometidos pelo Hamas, quanto também denunciamos a violência contra a população civil de Gaza num conjunto de crimes de guerra. É falsa essa dicotomia de se colocar um povo do lado dos bons e outro do lado dos maus. A islamofobia é também uma chaga social que criminaliza indistintamente todo o povo árabe. Essa não é uma cruzada moderna contra o Islã, como muitos estão vendendo falsamente por aí, ao associar criminosamente muçulmanos a terroristas. E politicamente, tentando desgastar aqui no Brasil, o governo do presidente Lula e o próprio PT, em razão do diálogo sempre muito aberto que tivemos com os povos árabes e de defesa viva que fizemos pelo reconhecimento da Palestina na luta do seu povo pela soberania nacional, condenamos os crimes de guerra cometidos pelo governo de extrema-direita do Estado de Israel contra o povo palestino nesse momento. Precisamos de uma decisão firme da Organização das Nações Unidas e da comunidade internacional em favor de um imediato cessar-fogo. Os atos virulentos, desproporcionais e cruéis do governo de extrema-direita de Netanyahu sobre a população de Gaza já começam a ser rechaçados, até mesmo pelos seus aliados mais caros, tendo em conta que em somente 10 dias esse conflito já deixou tantos mortos quanto o último mais sangrento, que só alcançou esse número de vítimas em 80 dias. Então, quero aqui reiterar o nosso absoluto repúdio aos atos de terror praticados pelo Hamas, com o qual o PT não tem quaisquer relações partidárias, tendo em conta que os nossos interlocutores palestinos são, como eu disse, a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, e a Autoridade Palestina. E, portanto,
Aqui fica absolutamente claro que essa é mais uma fake news produzida por aqueles que estão preocupados unicamente em produzir ódio. O senador deixou claro que o PT tem ligação partidária, OLP. Essa organização foi fundada em 1964 e sua meta é a libertação da Palestina através da luta armada. E seu objetivo é proibir a existência e a atividade do sionismo, que é um movimento político que defende o direito à autodeterminação do povo judeu e a existência de um Estado nacional judaico, independente e soberano, no território onde historicamente existiu o antigo reino de Israel. O grupo que o senador deixou claro que tem ligação política com o PT se utilizou de táticas de guerrilha para atacar Israel a partir de suas bases na Jordânia, Líbano e Síria, assim como de dentro da faixa de Gaza e da Cisjordânia. A OLP foi considerada tanto pelos Estados Unidos quanto por diversos outros países ocidentais como uma organização terrorista.